O Mar Mediterrâneo. Desde os tempos antigos, tem sido um dos corpos d'água mais estrategicamente importantes do planeta, conectando diretamente a Ásia, a África e a Europa. O nome já diz tudo. Ele vem do latim e significa o mar no meio da terra. O controle naval do Mediterrâneo sempre foi essencial para garantir a segurança e projetar poder nessa região crucial, especialmente nos três principais gargalos marítimos: Estreito de Gibraltar, oeste, Canal de Suez e Estreitos Turcos, leste. Controlar essas passagens estreitas permite que as nações projetem poder, garantam a segurança de suas embarcações e interrompam a logística dos adversários. Com as tensões aumentando globalmente e a rede interconectada do comércio mundial sob ameaça crescente, o controle sobre o Mediterrâneo nunca foi tão estrategicamente importante. Submarinos oferecem uma vantagem única nesse ambiente, realizando vigilância secreta, monitorando movimentos navais, coletando informações críticas em áreas contestadas e servindo como um poderoso elemento de dissuasão. Como resultado, a batalha pela supremacia sob as ondas no Mediterrâneo está esquentando. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nas diferentes forças de submarinos operando no mar, como elas se comparam e como afetam o equilíbrio de poder na região, hoje e no futuro. Existem 21 nações soberanas com litoral no Mediterrâneo, além de um território ultramarino britânico, Gibraltar, e o território costeiro palestino. Também existem entre 2.000 e 2.200 ilhas no mar sob a jurisdição dessas nações. Se considerarmos Chipre como uma nação europeia, em vez de uma nação asiática, 12 dessas nações são europeias: França, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia, Malta, Mônaco e Chipre. 5 nações africanas compartilham o mar com elas, a saber, Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito e Líbia. Completando as nações mediterrâneas estão 5 estados asiáticos: Turquia, Israel, Síria, Líbano e o estado parcialmente reconhecido da Palestina. Compreensivelmente, todas essas nações mantêm marinhas ativas, exceto Palestina e Bósnia e Herzegovina, cujas forças navais foram efetivamente desativadas após décadas de desgaste e bloqueio por parte de Israel. Isso inclui grandes frotas, como as da França, Itália e Turquia, consideradas algumas das mais poderosas do mundo, juntamente com marinhas menores, mas capazes, de nações como Montenegro e Albânia. Até mesmo o microestado de Mônaco opera uma pequena unidade naval para a patrulha costeira e segurança. Em 2026, apenas 8 dessas nações operam submarinos em suas frotas. Crucialmente, como vamos descobrir em breve, pelo menos 2 pares dessas nações têm rivalidades de longa data. Se as hostilidades entre eles se transformassem em confronto armado, suas frotas de submarinos seriam fundamentais no desfecho da batalha. A força de submarinos mais poderosa entre essas nações pertence à França, já que é a única nação que opera submarinos de ataque movidos a energia nuclear. Todas as outras operam exclusivamente submarinos movidos a diesel elétrico ou propulsão independente de ar, conhecidos como AIP. E apenas uma, a Turquia, tem planos de adquirir um submarino movido a energia nuclear no futuro. Os 9 submarinos movidos à energia nuclear da França a colocam na elite das potências submarinas. Além da França, só mais 5 países operam submarinos nucleares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China e Índia. Submarinos movidos à energia nuclear têm 4 vantagens principais em relação aos submarinos convencionais movidos a diesel elétrico e aos submarinos com propulsão independente do ar, AIP. Primeiramente, eles oferecem alcance e autonomia ilimitados. Ao contrário dos motores convencionais, os reatores nucleares não precisam de ar, então eles podem permanecer submersos por meses e operar por décadas sem reabastecimento. Isso dá aos submarinos nucleares alcance quase ilimitado, restrito apenas por comida e suprimentos da tripulação. Além disso, a energia nuclear gera grande potência, permitindo que submarinos mantenham velocidades acima de 30 nós por longos períodos. Isso permite que submarinos nucleares tenham desdobramento global rápido e reposicionamento estratégico, algo que navios convencionais simplesmente não conseguem fazer na mesma medida. Em terceiro lugar, ao contrário dos submarinos diesel-elétricos, que precisam emergir para ligar os motores e recarregar as baterias, os submarinos movidos à energia nuclear não precisam usar snorkel em nenhum momento. Eles podem ficar totalmente submersos durante a missão, o que aumenta sua furtividade e sobrevivência. Em quarto lugar, eles podem portar armas nucleares. Embora, para deixar claro, nem todos os submarinos movidos à energia nuclear são capazes de transportar armas nucleares.
Existem basicamente 3 classes de submarinos movidos à energia nuclear: SSBNs, SSNs e SSGNs. Os SSBNs, operados por todas as 6 nações que possuem submarinos movidos à energia nuclear, foram projetados especificamente para transportar e lançar mísseis balísticos lançados de submarinos, ou SLBMs, armados com ogivas nucleares. Esses submarinos compõem o braço marítimo da tríade nuclear dessas nações e são vistos como o mais difícil de destruir. Um SSBN pode se esconder por meses nas profundezas dos oceanos, tornando seu rastreamento extremamente difícil, até mesmo para marinhas avançadas. Isso garante uma capacidade de segundo ataque assegurada, que impede adversários de tentarem um primeiro ataque nuclear, tornando os SSBNs centrais para as doutrinas de segurança nacional dessas nações. Em contraste, os SSNs são projetados principalmente para caçar outros navios e submarinos com torpedos convencionais e mísseis de cruzeiro. Embora alguns SSNs russos possam ser equipados com mísseis de cruzeiro armados com ogivas nucleares, eles não são projetados para transportar mísseis balísticos nucleares propriamente ditos. Há uma possível exceção, como discutiremos um pouco mais adiante. Agora, a França possui uma força total de 9 submarinos, todos movidos à energia nuclear, incluindo 4 SSBNs, armados com armas nucleares, e 5 SSNs, armados convencionalmente. Seus SSBNs da classe L'Élysée, o L'Élysée, Le Téméraire, Le Vigilant e Le Terrible foram todos comissionados entre 1997 e 2010. Eles estão baseados em Elonguay, na cidade de Brest, no oeste da Bretanha. Essas embarcações grandes, modernas e extremamente silenciosas têm um comprimento de pouco menos de 450 pés e deslocam 12.640 toneladas na superfície e 14.335 toneladas submersas. Elas são movidas por um reator nuclear de água pressurizada K-15 de 150 MW e 200.000 cavalos de potência, que proporciona velocidades superiores a 25 nós submersas e alcance ilimitado. Elas são equipadas com 4 tubos de torpedo de 21 polegadas, que podem disparar tanto o F-17 Mod 2, torpedos pesados F-21 e mísseis antinavio MBDA Exocet SM-39 ou SSMs. Mais importante ainda, do ponto de vista da dissuasão nuclear, todos os 4 submarinos da classe L'Élysée carregam 16 mísseis balísticos M51, lançados verticalmente, cada um armado com múltiplas ogivas termonucleares, TN-75, utilizando tecnologia MIRV, veículos de reentrada múltiplos, independentemente direcionáveis, além de uma ogiva termonuclear TN-75 de 115 quilotons, com 6 veículos de reentrada múltiplos e independentemente direcionáveis, ou MIRVs. 3 dos 4 SSBNs da França foram atualizados com uma versão mais avançada, o M51.2, que, de acordo com o Ministério da Defesa francês, aumenta significativamente o alcance do míssil para cerca de 9.000 km. O novo míssil também foi projetado para transportar a nova ogiva nuclear TNO, que é mais avançada e desenvolvida para ser mais resistente do que a antiga TN-75. Além dos seus SSBNs, a França também opera atualmente 5 SSNs. 3 são da moderna classe Barracuda ou Suffren, Duguay-Trouin e Tourville. E o quarto, o de Grasse, está atualmente em testes no mar. Mais 2, o de Grasse e o Duc de Bouillon, estão em testes ou em construção. Eles visam substituir os 2 submarinos nucleares de ataque ativos da França, da antiga classe Ruby, Amethyst e Perla. Na verdade, o Perla deve ser aposentado em meados de 2028. Após ter sido severamente danificado por um incêndio em 2020, o navio foi reparado e voltou ao serviço ativo em julho de 2023. Em breve ele será aposentado para dar lugar a um novo navio da classe Barracuda. Os navios da classe Ruby têm cerca de 241,5 pés de comprimento e um deslocamento de 2.600 toneladas submersos. Eles são equipados com 4 tubos de torpedo para torpedos F-17 e mísseis antinavio Exocet SM-39. Já os novos navios da classe Barracuda têm desempenho e poder de fogo muito superiores. Eles são mais longos, com quase 99 metros de comprimento, e tem mais que o dobro do deslocamento submerso, chegando a 5.300 toneladas. Eles podem disparar 24 armas lançadas por meio de 4 tubos de torpedo, incluindo mísseis de cruzeiro de ataque terrestre, MDCN, torpedos F-21, mísseis antinavio Exocet, SM-39 e minas navais. Eles contam com um sistema de destacamento de forças especiais, tornando esses submarinos versáteis para operações antinavio, antissubmarino, ataque terrestre, inteligência e operações de forças especiais.
Na teoria, por ser a única potência do Mediterrâneo com submarinos com propulsão nuclear e armados com armas nucleares, a França deveria dominar o teatro submarino da região sem contestação. Mas isso não é necessariamente o caso por dois motivos. Primeiramente, com uma exceção notável, todas as outras nações do Mediterrâneo que operam submarinos têm um foco predominantemente local e regional. A Turquia tem um alcance geopolítico mais amplo, com bases no norte de Chipre, no Catar e na Somália. Em 2018, ela garantiu um arrendamento de 99 anos da ilha de Suaquim, no Sudão, para instalar uma grande base naval. Mas a guerra civil prolongada dificultou o desenvolvimento. Ela também possui pactos de cooperação militar com a Albânia e o Azerbaijão, além de bases operacionais avançadas no Iraque, na Síria e na Líbia. Portanto, a estratégia militar da Turquia vai muito além de proteger suas fronteiras. Mas, devido ao antigo status colonial da França, seus interesses geopolíticos e econômicos se espalham globalmente. Na prática, isso significa que seus submarinos movidos à energia nuclear não podem ser empregados exclusivamente na região do Mediterrâneo. Eles precisam realizar operações nos oceanos Atlântico, Índico e até mesmo Pacífico, além de proteger os interesses globais da França. Então, apenas alguns dos submarinos franceses podem estar disponíveis em um dado momento para operações no Mediterrâneo. Além disso, em certas situações, submarinos diesel-elétricos, especialmente com propulsão AIP, apresentam vantagens importantes frente aos modelos maiores e mais potentes. E o Mediterrâneo é um cenário repleto dessas situações. Para começar, há o fator custo. Submarinos movidos à energia nuclear têm custos significativamente mais altos do que submarinos convencionais, tanto para a construção quanto para a operação. Um submarino de ataque nuclear classe Virgínia dos Estados Unidos, por exemplo, custa entre 1,8 bilhão e 3,6 bilhões de dólares. Em contraste, um submarino sueco moderno da classe Gotland, com propulsão diesel-elétrica e AIP, custa cerca de 200 milhões de dólares. Até o modelo alemão topo de linha, tipo 212, custa menos da metade de um submarino classe Virgínia, cerca de 1,3 bilhão de dólares. Também é muito mais caro operar um submarino movido à energia nuclear. O custo operacional anual de um único submarino classe Virgínia é estimado em 140 milhões de dólares, incluindo tripulação, manutenção e suporte. Submarinos diesel-elétricos exigem reabastecimento mais frequente. No entanto, os custos totais do ciclo de vida deles são estimados em uma fração dos seus equivalentes nucleares, com os custos ao longo da vida de uma frota nuclear sendo de 50% a 70% maiores do que os de uma frota a diesel. O custo extra de uma frota de submarinos nucleares pode compensar para a França, já que as vantagens de operar em mar aberto não são alcançadas por submarinos diesel-elétricos ou AIP mais baratos. Mas para países como Itália, Espanha, Argélia e Egito, cujo foco naval é principalmente a defesa regional e operações costeiras, em vez de projeção de poder, as enormes quantias extras necessárias para adotar propulsão nuclear realmente não podem ser justificadas estrategicamente. O alto custo de construir e manter submarinos nucleares está muito além dos orçamentos de defesa da maioria dos países. A maioria dos países não tem base industrial avançada, estaleiros especializados, nem mão de obra treinada em engenharia nuclear e segurança para desenvolver e manter propulsão nuclear. Submarinos diesel-elétricos com AIP são bem mais baratos, permitindo que marinhas menores adquiram e mantenham uma frota. Não que a marinha ou o orçamento de defesa da Turquia sejam pequenos para os padrões globais. Em termos de quantidade, a Turquia já possui mais submarinos do que a França, com 12 cascos contra 9. Em 2026, a Marinha Turca opera 12 submarinos de ataque com propulsão diesel-elétrica, com planos de expandir a frota para 18. Todos usam propulsão convencional. A nova classe Reis tem propulsão AIP e os demais, motores diesel-elétricos. Os mais antigos desses são 3 submarinos da classe Atalay, TCG Yildirim, TCG Doganay e TCG Dolunay. Um quarto navio, o TCG Bursa, foi recentemente desativado em junho de 2025, e o Yildirim está atualmente sendo utilizado para testes e treinamento, enquanto os outros 2 navios permanecem em serviço ativo. Com um comprimento de 193,5 pés e um deslocamento submerso de 1.200 toneladas, eles contam com 8 tubos de torpedo para 14 torpedos, incluindo os torpedos pesados nacionais Akia. Os 4 submarinos da classe Preveze da Turquia são mais recentes, comissionados entre 1994 e 1999.
O TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Marte e TCG Anafatalar são um pouco mais longos do que a classe Atalay, com 200,1 pés, deslocam 1.586 toneladas submersos e também possuem 8 tubos de torpedo para 14 torpedos. Ao contrário dos submarinos mais antigos da classe Atalay, do tipo 2 09200, eles são baseados no projeto alemão maior, o tipo 2 09400, e foram construídos na Turquia. Ainda mais recentes são os 4 navios da classe Gur: TCG Gur, TCG Çanakkale, TCG Burak Reis e TCG Bey Nano. Comissionados entre 2003 e 2007, eles são versões aprimoradas do projeto alemão tipo 209, T2. 1.400 construídos na Turquia. Eles compartilham um comprimento de 200,1 pés e os 8 tubos de torpedo com a classe Preveze, mas têm um deslocamento um pouco maior, de 1.586 toneladas submersos. O atual navio-chefe da frota de submarinos da Turquia é o primeiro de sua nova classe Reis, o TCG Piri Reis, comissionado em 2024. Mais 5 submarinos da classe Reis estão atualmente em construção ou encomendados, expandindo significativamente o tamanho e o poder da frota. Essas modificações do modelo alemão tipo 214 TN, coproduzidas na Turquia, têm 67 metros de comprimento, deslocamento submerso de 1.800 toneladas e contam com propulsão AIP, permitindo semanas de operação submersa furtiva. Os 8 tubos de torpedo do navio são capazes de lançar torpedos A-Quinte e mísseis antiaéreos IDAS, proporcionando a eles um amplo perfil operacional. Como já mencionado, a Turquia anunciou planos de desenvolver o submarino nuclear Niyukden a longo prazo. A ideia é criar um submarino com energia nuclear, não um navio com armas nucleares. Oficialmente, a Turquia não é uma potência nuclear, nem pretende ser. As operações ampliadas em alto mar deste navio refletem as crescentes ambições geopolíticas da Turquia. No entanto, é improvável que a principal intenção da Turquia seja implantar o Niyukden no Mediterrâneo. Se você gosta de atualizações diárias e análises sobre as principais histórias e desenvolvimentos militares do mundo, inscreva-se no canal. No The Military Show, vamos além das manchetes para explicar toda a história e sua importância. Agora, como mencionado anteriormente, submarinos movidos a energia nuclear nem sempre são a escolha mais eficaz em comparação com submarinos movidos por propulsão convencional, e o Mediterrâneo é um exemplo perfeito disso. O mar é caracterizado por inúmeras ilhas, costas rasas, áreas costeiras confinadas, arquipélagos e vários pontos de estrangulamento estreitos. O menor tamanho e a melhor manobrabilidade dos submarinos convencionais são mais adequados nessas situações, onde os nucleares maiores e caros são menos eficazes e mais vulneráveis. Ao usar bateria ou propulsão AIP, são muito mais silenciosos que submarinos nucleares, cujas bombas de refrigeração do reator produzem ruído mecânico constante. Isso permite que submarinos menores fiquem silenciosos no fundo do mar, tornando-os predadores de emboscada eficazes contra navios e outros submarinos. Submarinos a diesel, elétricos e AIP são bem mais baratos de construir e operar, permitindo que a Marinha tenha mais embarcações para defesa costeira, vigilância e negação do mar perto do território, aumentando a eficiência tática em conflitos regionais. O tempo de operação prolongado e as capacidades de armamento nuclear dos submarinos movidos a energia nuclear oferecem muito menos vantagem nessas águas, em comparação com o mar aberto. Em grande parte, a necessidade de submarinos movidos a energia nuclear no Mediterrâneo também é reduzida pelo fato de que muitos dos países europeus, juntamente com a Turquia, são membros da OTAN. Se as tensões aumentarem a ponto de tornar indispensáveis o poder de fogo e as missões prolongadas dos submarinos nucleares, os membros mediterrâneos da OTAN contariam com o apoio desses submarinos da França, Reino Unido e Estados Unidos para suprir essa necessidade. Dito isso, o principal rival da Turquia na região é um outro membro da OTAN, a Grécia. As disputas de longa data entre as duas nações, especialmente sobre a ilha de Chipre, certamente têm sido contidas pela sua adesão mútua à OTAN. Ainda assim, a Grécia conseguiu montar uma formidável frota própria de submarinos. Ela é menor que a da Turquia e mais antiga, mas ainda oferece uma dissuasão eficaz nas águas rasas e repletas de ilhas do Mar Egeu e do leste do Mediterrâneo. Em 2026, a Marinha Helênica opera 5 submarinos de ataque a diesel elétricos, 4 modernos da classe Papa Nicolas e 5 navios mais antigos, um da classe Okeanos,
3 da classe Poseidon e um submarino da classe Glafkos. Assim como os submarinos turcos, os 4 submarinos modernos, Papa Nicolas, Pipinos, Matrosos e Katsonis SS-123 foram construídos na Grécia a partir de projetos alemães, desta vez do tipo 214HN. Eles são submarinos diesel-elétricos com AIP, permitindo operações submersas prolongadas. Com um comprimento de 65 metros e um deslocamento de 1.600 toneladas submerso, além de 8 tubos de torpedo para 14 torpedos pesados Black Shark, com torpedos e mísseis Harpoon SSM lançados de submarinos, eles equivalem ao topo da frota da Turquia. Embora o submarino solitário da classe Okeanos, o homônimo Okeanos, tenha sido atualizado com um motor adaptado, ele e os outros submarinos gregos mais antigos estão começando a ficar claramente ultrapassados. Portanto, a Marinha Helênica já está avançando com planos para substituí-los por submarinos modernos, considerando modelos franceses, alemães e suecos. A situação é parecida com os submarinos da Itália, mas como o país não tem um rival direto como a Grécia, a modernização parece menos urgente. A Marinha Italiana opera 8 submarinos de ataque a diesel elétricos, 4 da envelhecida classe Sauro e 4 da avançada classe Tádaro. No entanto, assim como as outras nações que mencionamos até agora, a Itália também está profundamente envolvida em um programa substancial de modernização de submarinos. Em particular, a cerimônia de assentamento da quilha do primeiro dos 4 submarinos de próxima geração, U-212 NFS, foi realizada em fevereiro de 2026. Destinam-se a substituir a antiga classe Sauro, não por serem navios ineficazes, mas porque estão perto do fim da vida útil. Os 4 navios, Salvatore Pelosi, Primo Longo Longobardo, Gianfranco Gazzanella Pierogia, S-525 e Giuliano Brini, entraram em serviço entre 1988 e 1995. Esses submarinos movidos a diesel elétrico têm um comprimento de 66,7 metros, um deslocamento de 1.450 toneladas submersos e possuem 6 tubos de torpedo para torpedos pesados, Black Shark e mísseis antinavio Sub-Harpoon. Os navios-chefe da frota de submarinos italiana, classe Tádaro, são bem mais modernos. Os 4 navios Salvatore Todaro, Shiré, classe Todaro tipo 212A e Pietro Venuti entraram em serviço entre 2006 e 2017. Movidos por propulsão diesel-elétrica AIP, esses submarinos italianos tipo 212A, modificações do projeto alemão original, têm 56 metros de comprimento, deslocamento submerso de 1.650 toneladas e a mesma configuração de armamentos da classe Sauro. O novo submarino U-212 Near Future, ou NFS, eleva significativamente o nível da capacidade submarina da Itália. De acordo com o fabricante, o gigante italiano de defesa Fincantieri, a classe de submarinos U-212 NFS representa uma evolução substancial em comparação com seus predecessores U-212A, devido à maturidade de design, maior conteúdo tecnológico nacional e melhor integração dos sistemas de bordo. As inovações da indústria italiana, como a bateria de íons de lítio e o novo sistema de combate, vão garantir mais furtividade, autonomia, eficiência e resiliência cibernética. O U-212 NFS será equipado com mísseis de cruzeiro para ataque terrestre, torpedos e veículos subaquáticos não tripulados. Além do poder de fogo ampliado, a embarcação terá múltiplos sensores, comunicação e guerra eletrônica aprimoradas, além de piloto automático avançado para manter a consciência situacional e a operacionalidade. O submarino tem um comprimento de 59 metros, uma largura de 7 metros e um convés de 2 níveis para acomodar mais de 30 tripulantes. Quando forem entregues, com previsão entre 2029 e 2032, eles provavelmente darão à Itália os submarinos não nucleares mais avançados sob as águas do Mediterrâneo. Pelo menos por enquanto, o membro da OTAN mais propenso a solicitar o apoio desses novos submarinos avançados em uma emergência é a Espanha. Considerando que a Espanha, junto com os britânicos em Gibraltar, é amplamente responsável pela segurança do importante Estreito de Gibraltar, seria de se esperar uma frota de submarinos significativa. Na verdade, atualmente ela possui apenas 3 submarinos em sua frota, sendo que 2 deles são da década de 1980. A classe Galerna da Espanha, também conhecida como classe S-70 Agosta, está agora se aproximando do fim de sua vida útil, com o restante do S-71 Galerna prestes a ser substituído pela nova classe S-80 Plus, ou classe Isaac Peral, entrarem em serviço.
Agora, assim como as outras potências submarinas europeias no Mediterrâneo, a Espanha também está realizando um grande esforço de modernização naval, liderado pelo desenvolvimento de 4 novos submarinos do projeto S-80 Plus. Armados com torpedos pesados e, futuramente, com propulsão AIP avançada, esses novos submarinos de ataque diesel-elétricos representam um grande salto nas capacidades de combate submarino de Madrid. No entanto, falhas de projeto e uma crise orçamentária do governo deixaram o projeto Peral parado por muitos anos. Foram necessários 5.831 dias desde a cerimônia de assentamento da quilha para que a Espanha lançasse o primeiro da classe, o Isaac Peral, em maio de 2021. O segundo da classe, o S-82 Narciso Monturiol, iniciou os testes no mar no final de 2025. E os próximos 2 navios do pedido atual de 6 no total, o Cosme Garcia e o Mateo Garcia de los Reis, tiveram suas quilhas assentadas em 2010 e 2011, com datas de comissionamento previstas para 2028 e 2029, respectivamente. Os navios da classe Isaac Peral são mais longos do que a maioria dos submarinos atuais no Mediterrâneo, com 81 metros de comprimento, e mais pesados, com um deslocamento de 2.965 toneladas submersos. Com um alcance de 5.000 milhas náuticas, eles têm uma autonomia de até 50 dias. Eles estão armados com minas navais, além de tubos de torpedo de 533 mm para o torpedo pesado, DM, DM-2A4C, Hawk Missile, UGM-84 Harpoon e, opcionalmente, o torpedo Black Shark. Quando todos os submarinos da classe Isaac Peral estiverem operacionais, a Espanha terá, em teoria, a frota de submarinos convencionais mais poderosa do extremo oeste do Mediterrâneo. Até o momento, a outra potência submarina do Mediterrâneo Ocidental, a Argélia, ainda mantém vantagem significativa sobre a Espanha. A Marinha Nacional da Argélia opera 6 submarinos diesel-elétrico da classe Kilo russa e acredita-se que encomendou mais 2 modelos modernizados dessa classe. Os 4 primeiros, o O-21 Messali El Kujhud, O-22 Akram Puxa Bolsha, O-31 El War Guarcenes e o O-32 El Ogar, são da classe Varshavianka, do projeto 636, e são destinados principalmente para operações antinavio e antissubmarino, em águas relativamente rasas. O submarino com casco de torpedo tem 72,6 metros de comprimento, desloca 3.076 toneladas submerso e, segundo relatos, pode atingir velocidades de até 25 nós. Eles estão armados com 6 tubos de torpedo de 533 mm, transportam até 18 torpedos teleguiados ou guiados por fio, ou 24 minas AM-1, e também podem ser equipados com 4 mísseis de cruzeiro Calibre. A Argélia também possui 2 submarinos mais antigos do projeto 877 EKM, a construção original da classe Kilo. No entanto, o Ruiz Haj Mubarak e o El Haj Slimani foram modernizados nos anos 2010 para estender a vida útil e integrar armamentos modernos. Felizmente, apesar de seus laços estratégicos antigos e profundos tanto com a Rússia quanto com a China, a Argélia mantém relações amistosas e em melhoria, tanto com a União Europeia quanto com a OTAN. Portanto, a probabilidade de um conflito submarino entre as potências submarinas no extremo oeste do Mediterrâneo é baixa. O mesmo não pode ser dito do outro lado do mar. Egito e Israel têm um acordo de paz que está em vigor desde sua assinatura em 1979. Mas as duas nações já haviam entrado em guerra 4 vezes desde a criação do Estado de Israel em 1948. A Guerra Árabe-Israelense naquele ano, a Crise de Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Apesar do comércio e da cooperação militar estáveis entre as duas nações, as tensões aumentaram nos últimos anos. O Egito tem criticado as ações de Israel em Gaza, especialmente sua presença militar no corredor Filadélfia, que o Cairo considera uma violação do Tratado de Paz. Israel, por sua vez, sente que o Egito tentou se inserir nas negociações entre Israel e Líbano e está insatisfeito com o que considera exercícios militares provocativos perto da fronteira de Israel. Dada a importância estratégica do Canal de Suez, caso as tensões resultassem em conflito armado, as frotas de submarinos de ambos os países provavelmente teriam um papel decisivo no desfecho. A Marinha Egípcia atualmente opera 8 submarinos, divididos em 2 classes. 4 submarinos modernos da classe S-41 Tipo 2, 09400 mod de ataque diesel-elétrico construídos na Alemanha, e 4 submarinos mais antigos da classe Romeu, ou Tipo 033, construídos na China, com base em um projeto soviético.
Os cascos da classe S-41 são navios de alto padrão, construídos com a típica qualidade alemã e lançados entre 2015 e 2020. Eles têm 62 metros de comprimento, deslocamento de 1.600 toneladas submersos e são equipados com 8 tubos de torpedo de 533 mm para até 14 torpedos DM-2A4, DM-2A4C, Reimod 4 ou mísseis antinavio UGM-84L Harpoon Block 2. Eles também podem lançar minas navais. Os 4 submarinos mais antigos constam como ativos, mas provavelmente são usados apenas para treinamento ou tarefas no porto, por serem antigos e obsoletos. Assim como outras nações, o Egito avalia submarinos de nova geração para substituição, supostamente com maior interesse nas classes Barracuda francesa e S-80 Plus espanhola. Por sua vez, a Marinha de Israel opera 6 submarinos da classe Dolphin, construídos pela HDW na Alemanha. São alguns dos submarinos diesel-elétricos mais avançados do mundo e compõem o núcleo da dissuasão marítima de Israel. Os 3 primeiros, INS Golfinho, INS Leviatã e INS Tecumá, são da classe Golfinho 1 ou S-77 e foram comissionados entre 1999 e 2000. Eles têm 57 metros de comprimento, deslocamento submerso de 1.900 toneladas e estão equipados com 6 tubos de torpedo de 533 mm, além de 4 tubos de 650 mm para mísseis de cruzeiro, minas ou veículos de forças especiais. A nova classe Golfinho 2, ou S-78, possui propulsão AIP para maior duração de missão, mede 68 metros de comprimento e tem um deslocamento de 2.400 toneladas submersa. Eles têm os mesmos armamentos da classe S-77, mas com sistemas melhores, casco não magnético, tecnologia de furtividade avançada e capacidade para inserir forças especiais. Os 2 primeiros da classe, o INS Tanin e o INS Rahav, foram comissionados em 2014 e 2016 respectivamente, com o terceiro, o INS Dracon, entregue em 2024 e atualmente passando por testes no mar. Nem preciso dizer que com todos os outros na região ocupados com planos de modernização, Israel não é exceção. Em 2022, Israel e Alemanha finalizaram um contrato para 3 submarinos de próxima geração da classe Dakar, para substituir os antigos barcos da classe Dolphin 1, com a entrega prevista de 2027 até o início da década de 2030. Esses navios devem ser maiores, ter AIP avançado, sistemas de combate e sensores melhores, e suportar mais mísseis e sistemas não tripulados. Esses novos navios devem permitir que Israel mantenha a vantagem submarina sobre o Egito na próxima geração. Embora as relações entre Israel e a Turquia também estejam se deteriorando e o relacionamento de Israel com a Argélia seja no mínimo frio, Israel pode precisar recorrer a uma capacidade secreta se uma guerra islâmica em grande escala contra Israel, como a de 1948, ocorrer em breve. Armas nucleares. O arsenal nuclear de Israel é um dos segredos militares mais mal guardados do mundo. Israel e seus principais aliados, como os Estados Unidos, mantêm uma política oficial de ambiguidade nuclear, mas todo mundo sabe que eles possuem essas armas. É amplamente acreditado que todos os submarinos de Israel são capazes de lançar armas nucleares, tornando-os alguns dos poucos SSKs no planeta capazes desse feito. Aqueles tubos de 650 mm, tanto nos submarinos Dolphin 1 quanto nos Dolphin 2, podem lançar mísseis de cruzeiro Popeye Turbo lançados por submarinos, avaliados como aptos a transportar ogivas nucleares de cerca de 200 quilotons e alcance mínimo de 1.500 km. Se for verdade, isso daria a Israel uma capacidade de segundo ataque baseada no mar, capaz de sobreviver a um primeiro ataque, igualando seu poder ao da França. Considerando todo esse poder submarino no Mediterrâneo, é improvável que potências externas como Rússia e China consigam uma posição decisiva na região, mesmo com frotas maiores. Enquanto o poder unificador da OTAN na região se mantiver, a situação submarina deve permanecer mais ou menos sob controle. Se essa rede de segurança fosse removida, com tantos submarinos avançados sob as águas, o resultado da batalha submarina no Mediterrâneo seria imprevisível. Claro, as potências do Mediterrâneo não são as únicas europeias desenvolvendo submarinos avançados. Confira este vídeo sobre o novíssimo e inovador A-26 da Suécia.